Bom, vamos falar agora da agenda dos candidatos, falar a respeito da situação que envolve os partidos políticos, inclusive começando pela polêmica de Fábio Abreu Elivaldo Barbosa, que hoje convocou a imprensa para uma entrevista. Exatamente, uma convocação cheia de mistérios. O que o candidato Fábio Abreu iria afirmar, ou iria anunciar, ou revelar nessa entrevista coletiva. Agora, essa entrevista foi realizada, foi concedida, com forte presença de jornalistas, Joelson, e com denúncias fortes do candidato do PL em relação a um esquema, segundo ele, de fake news. Esse esquema que estaria prejudicando a sua campanha. Lídia Brito, você acompanhou essa entrevista coletiva, você esteve lá. Como é que foi o clima e as declarações de Fábio Abreu, Lídia? Olha, Joelson, Fábio Abreu se mostrou até um pouco irritado com essa situação durante a entrevista, né, durante a coletiva. Ele batia na mesa a cada declaração que dava, mostrando uma revolta com relação a essa situação. Ele disse que está sendo perseguido e injustiçado por uma rede de fake news, e essa rede seria composta por comissionados ligados à Prefeitura de Teresina e também por algumas empresas. O candidato não citou nome, ele disse que encaminhou todo o material à Polícia Federal e pede uma investigação. Vamos acompanhar. Ao lado de aliados políticos, o candidato Fábio Abreu concedeu entrevista coletiva para denunciar que seria alvo de perseguição de uma rede de fake news. O candidato do PL afirma que já acionou a Polícia Federal. Eu tenho sido perseguido, eu tenho sido sistematicamente perseguido por um sistema que está aí há mais de 30 anos. Eu não tenho dúvidas de que é esse sistema que está me perseguindo, que está perseguindo essa chapa, que com certeza vai ser vitoriosa. Fui à justiça já com relação ao fake news da desistência, porque não é verdade e isso a população tem que saber, e quem dissemina vai ter que ser convocado para provar aquilo que está disseminando. O candidato também aproveitou o momento para negar que teria recebido do governador Wellington Dias o pedido para desistir da campanha. Nunca pediu, e se tivesse pedido, eu diria não na cara dele. Quem vai dizer que eu seria desistir era a população, e essa eu tenho certeza que não. Fábio Abreu disse também ser falsa a informação de que teria comprado um cavalo em leilão realizado no último domingo. A respeito de compra de animais, de um cavalo, por exemplo, primeiro, não tenho esse recurso disponível. E segundo, eu estou focado na campanha. Eu não tenho tempo para acompanhar leilões. Tá aí, Joelson, é possível ouvir, né, e ver aí durante toda a entrevista o candidato batendo na mesa e dizendo que está sendo perseguido por esse esquema. Pediu, então, essa investigação. Nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Teresina, pedimos uma resposta da Prefeitura, né, já que o candidato cita a Prefeitura de Teresina e não fez menção direta a Kleber Montezuma, que é o candidato do PSDB, a prefeito de Teresina, que representa esse grupo do prefeito Firmino Filho, mas até o momento nós não recebemos nenhuma nota da Prefeitura ou declaração da Prefeitura. E o candidato Fábio Abreu, então, negando aquela informação, né, de que o governador Wellington Dias teria pedido para ele desistir da campanha. Segundo ele, isso nunca existiu. O candidato reforça que é, sim, candidato a prefeito de Teresina. Joelson. Ele foi enfático, Elivaldo Barbosa, enfático na informação de que mantém a campanha, até porque quando surgiu a informação de que haveria a coletiva, muita gente começou a especular que ele anunciaria uma desistência. É verdade. Então ele foi enfático, disse que não, segue na campanha, e os socos na mesa pontuavam, né, esse ar enfático que ele dava na entrevista. Exatamente, mas ele demonstrou mesmo irritação com o que ele acha que tem uma rede
agentes ligados à Prefeitura de Teresina e que estão aí, esses agentes, espalhando notícias falsas envolvendo o candidato do PL à Prefeitura de Teresina. Isso realmente foi o carro-chefe da revelação, da manifestação hoje, através dessa entrevista coletiva, do candidato do PL, Fábio Abreu. Agora, com relação à desistência, isso eu acho que já é página virada, isso não tem sentido algum, ele reafirmou, então a campanha segue normalmente com toda a força política do PL e também dos partidos aliados. O que pesou realmente foi a declaração que, inclusive, está acionando a Polícia Federal para investigar essa rede de fake news. Elivaldo Barbosa, como disse a Lídia Brito, ele não cita Kleber Montezuma nessas acusações. Apesar disso, você procurou pelo candidato Kleber Montezuma, né? Procurei sim. Ele ignorou completamente as denúncias do adversário Fábio Abreu, não comentou nenhuma e afirmou que estava na zona rural cumprindo a agenda de campanha e foi sobre esse assunto que ele se manifestou hoje pela manhã. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O candidato Kleber Montezuma visitou moradores no povoado Boa Hora, zona rural norte de Teresina. Promete incentivos à produção. E é isso que nós vamos trabalhar, apoiar ao mesmo tempo os campos agrícolas enquanto campos de produção de alimentos, e por isso nós vamos levar a energia solar para garantir a agricultura, daí a gente tem a produção o ano inteiro, mas nós vamos trabalhar fortemente na questão educativa, no campo do empreendedorismo, na perspectiva de transformá-los em negócio. Kleber Montezuma defende ainda investimentos na zona rural. Vamos melhorar o nosso sistema de estradas, para fazer o transporte dessa produção, escoar essa produção. Então eu estou vendo várias estradas, o asfalto chegando, outras estradas, mesmo que seja na pissarra, mas um piso bem conservado, e outras que precisam ser trabalhadas. Então, como prefeito, o que é que eu vou fazer? O que está bem, eu vou procurar melhorar. E o que precisa fazer, nós vamos fazer para facilitar o homem do campo. Elivaldo, nem ataque, nem defesa. O que me parece que Kleber Montezuma propôs o jogo, né? Falou aí do que pensa ou propõe para a cidade de Teresina, não quis. Correto. Retrata bem o momento da campanha do tucano Kleber Montezuma. Ele teve momento já na campanha, no início, de duras críticas, batendo de forma muito pesada até com críticas ao candidato Fábio Abreu, por exemplo. Sim. Ao candidato Doutor Pessoa, da mesma forma. Mas agora ele adota uma postura propositiva na campanha eleitoral. Nós insistimos para ele falar sobre essas denúncias, ele simplesmente ignorou, disse que não conhecia nenhuma, não ouviu nada e vai se pronunciar, se for o caso, em outro momento oportuno. Da mesma forma como a Lídia informou, a Prefeitura reagiu da mesma forma. Então, Kleber prefere passar ao largo ou na paralela ou tangenciar esse momento mais tumultuado da campanha envolvendo palanques adversários e se comportar de forma mais propositiva na relação com os eleitores teresinenses. Me pareceu, né, Lídia, que a postura de Kleber Montezuma nesse assunto foi, bom, a acusação foi feita, a carapuça não me serviu, aparentemente ele se comportou assim, e não tratou do assunto, não fez questão de, como disse o Elivaldo, passar ao largo de toda essa polêmica, Lídia. A Prefeitura e Kleber Montezuma, né, ficam nessa posição de tentar não polemizar ainda mais a questão, né, já que o candidato convocou uma entrevista coletiva, o candidato Fábio Abreu convocou essa entrevista com toda a imprensa lá acompanhando essas acusações, que são acusações sérias, graves, né, uma denúncia feita à Polícia Federal, mas mesmo assim, até o momento, né, a gente ainda aguarda uma posição. Nem Prefeitura, nem Kleber Montezuma quiseram se manifestar, Joyce. Tá, Lídia, vamos trazer agora, Elivaldo Barbosa, Doutor Pessoa, candidato pelo MDB, teve hoje uma agenda técnica, né? Correto, muito técnica, por sinal. Ele foi ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo falar sobre planejamento urbano em Teresina, mas aproveitou o momento e discorreu também sobre segurança pública. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. No Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a sabatina de hoje foi com o candidato do MDB, Doutor Pessoa. O CAU quer compromisso dos candidatos com o planejamento urbano de Teresina. Na modernidade que nós vivemos, cidade sendo ser planejada, por isso que eu estou aqui no CAU, para tirar a cidade do caos. Que aí
pode ter até planejamento, mas não tem ação, atitude para que flua na modernidade. Na sabatina dos arquitetos, Dr. Pessoa voltou a falar de segurança pública. Prometeu criar uma secretaria específica para a área e com apoio de aliados do PRTB, em Teresina, o coronel do Exército Nixon Frota, e em Brasília, com o vice-presidente Hamilton Mourão. A Constituição Federal diz que a responsabilidade é do Estado, mas o povo está pedindo e nós vamos trabalhar juntos, com o governo federal, com o governo estadual e, logicamente, com essa Secretaria de Segurança na cidade de Teresina. Aí, Elivaldo Barbosa falou sobre segurança pública e falou também da importância da arquitetura e urbanismo, né, para esse pensar da cidade. Aliás, Joel, essa é uma iniciativa interessante. Instituições de Teresina têm promovido essas sabatinas, esses debates, trazendo para a campanha temas técnicos e relevantes. É o caso aí do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, que é presidido por Wellington Camarço. E lá ele tem ouvido todos os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina e hoje, exatamente, foi a sabatina com o candidato do MDB, Dr. Pessoa, em que o tema planejamento urbano é colocado em xeque na baila desse debate dos mais relevantes para a cidade de Teresina. Na segurança, o doutor Pessoa chamou a atenção porque ele tem andado muito com o coronel Nixon Frota, né? Ex-comandante aqui do 25BC. Coronel que já foi, inclusive, no atual governo do presidente Bolsonaro, integrante da equipe lá do Ministério da Justiça, né? E lá ele falou que, inclusive, tem uma aproximação muito grande com o vice-presidente Hamilton Mourão, e do partido dele, inclusive o PRTB, e da proximidade que tem aí doutor Pessoa, Hamilton Mourão. Tem até gravações já agendadas para Hamilton Mourão se pronunciar, que é um nome de destaque nacional, se pronunciar na campanha do candidato do MDB, doutor Pessoa, manifestando o seu apoio e o interesse de, numa eventual gestão do MDB em Teresina, estabelecer aí parcerias com o governo federal, com a influência direta do vice-presidente. Vamos trazer agora informações de Simone Pereira, ela que é candidata pelo PSD. E a Nájila Fernandes, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, fez a cobertura da agenda da candidata. Vamos ouvir. O primeiro compromisso da candidata do PSD foi com vereadores em um café da manhã. Simone Pereira tem visitado os povoados na zona rural de Teresina. A proposta da candidata é de transformar as regiões mais distantes da capital em polos produtivos. Nós temos uma possibilidade de ter programas onde a produção da zona rural possa incrementar em muito a questão econômica e ajudar na recuperação e na reestruturação econômica da nossa cidade. E a gente precisa transformar essa zona rural num celeiro de produção para que a gente possa melhorar a condição de vida não só deles, mas de toda a Teresina. Simone Pereira sempre se identificou como elemento surpresa desta eleição. Segundo a candidata, tratar sobre os problemas de Teresina é algo que ela não foge e diz estar preparada. Eu represento uma parcela que jamais se pensou em querer estar no comando da cidade. Por quê? Primeiro, sou mulher. Segundo, nasci nos movimentos sociais. Terceiro, sou moradora da periferia dessa cidade. Então, são características que comumente não se tem, né, dentro do processo eleitoral. Além disso, eu tenho certeza que eu fiz a diferença nos debates. Eu elevei os debates, provoquei a discussão sobre problemas reais dessa cidade. Elivaldo Barbosa, ela se reúne com candidatos a vereador, né, na chapa do PSD, fortalecendo esse diálogo que é uma base importante. Vamos lembrar que o pedido de voto feito pelos candidatos a vereadores ao seu candidato majoritário ajuda muito na construção. Por isso a importância desse intercâmbio, Joelson, exatamente para evitar também perdas de apoio. Muitas vezes o vereador ali solto, fazendo sua campanha ali em faixa própria e tal, é assediado por um candidato de outra coligação majoritária, acaba embarcando para outro palanque, ali discretamente na surdina. Então, por isso que os candidatos têm feito esse monitoramento, esse cuidado. Às vezes isso acontece com todo o cuidado, imagine se você deixar correr frouxo, como se diz aí no linguajar mais popular. Por isso, é importante manter esse permanente trabalho de integração do palanque majoritário com o palanque proporcional dos candidatos e candidatas a vereador. Lídia Brito, não existe apoios automáticos, mesmo quando se fala a respeito de candidatos a vereadores, né, Lídia?
Joelson, os candidatos a vereadores estão preocupados com as suas eleições e eles querem sentir esse apoio, né, do partido, querem esse apoio do candidato majoritário. O candidato majoritário pede, né, que os candidatos a vereadores saiam nas ruas, nas vilas da cidade pedindo voto, e esses candidatos querem a retribuição, né? Então, por isso, cada candidato majoritário, né, a prefeito, tem que ter aí o cuidado de estar sempre mantendo esse contato com sua base de candidatos a vereadores, para não correr esse risco de perder lideranças, porque o que a gente acompanha nos bastidores é aí uma guerra grande por lideranças, e quem vacilar pode perder aí importantes apoios, Joelson. Vamos trazer agora Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Fábio Novo teve agenda e Lídia Brito acompanhou, né, Lídia? O candidato Fábio Novo, ele esteve hoje na região da Pedra Mole e ele faz um mapeamento de programas, de projetos sociais que estão paralisados na cidade, e segundo o Fábio Novo, esse mapeamento é importante para o retorno desses projetos e, com isso, seria uma ação a mais da Prefeitura contra a violência. Vamos acompanhar. Na região da Pedra Mole, eu estou conhecendo um espaço que é público, que já foi um espaço social e que está sem muita serventia. A nossa ideia é mapear esses espaços e dar uma boa destinação para eles, porque, na minha tese, a violência que tem hoje em Teresina é por dois motivos. Todos os espaços públicos, e tem do Estado e muitos do município, foram totalmente abandonados. Quadras de esporte, espaços de cultura, centros de produção. E o que acontece? As pessoas estão sem o que fazer nos seus bairros, então elas ficam vulneráveis. Em relação a isso, eu pretendo dar destinação para esses espaços. Por exemplo, aqui na Pedra Mole, esse espaço poderia ser um espaço de cultura, ofertando cursos. Aqui tem um grupo de teatro, tem grupos de dança, então você poderia envolver a comunidade através desse espaço. Além disso, eu acredito que é preciso ter uma integração de guarda municipal com polícias, como também um sistema de inteligência que faça monitoramento eletrônico das principais avenidas da cidade, e distribuir guardas municipais, bases da guarda municipal por várias zonas da cidade. Isso não está organizado, por isso que a cidade tem uma sensação de insegurança e violência muito grande. Para o candidato do Partido dos Trabalhadores, a questão da segurança não é só uma questão de policiamento, né? Para ele também é uma questão que passa por ações sociais. E Fábio Novo, né, que é ex-secretário de Cultura, acredita que a cultura integrada com a educação pode ser aí também um combate importante à violência quando os jovens e as crianças da cidade têm acesso ao lazer, têm acesso à cultura e à arte como forma de não cair na violência, Joelson. Lídia Brito, Elivaldo, é curioso que, embora o assunto segurança pública não seja uma agenda da Prefeitura, é do Estado, né? E da União. Verdade. Constitucionalmente, inclusive, né? Exatamente. Mas é um assunto que tem sido tratado, né? Eles têm falado muito sobre esse assunto. Parece que é uma coisa que afeta tanto teresinenses que o assunto volta e meia também é discutido politicamente, né? E já repercute na futura gestão, independente do vencedor ou da vencedora na eleição de 15 de novembro. Vai ter uma reforma administrativa e uma secretaria vai ser criada. Qual? A Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ganhe quem ganhar, essa secretaria vai ser criada. Praticamente todos eles falam a respeito Tudo disso. certo, exatamente. Todos eles falam, defendem. Então, eles vão anunciar uma promessa na campanha, publicamente, e virar as costas depois da posse. Eu acredito que não, né? Então, acho que no arranjo administrativo da futura gestão da Prefeitura de Teresina, contemplará a existência de uma Secretaria Municipal da Segurança Pública. Aí, como vai ser acoplada, ou envolvendo a Guarda Municipal ou não, ou num outro formato, ou até num outro nome, aí é outra história, mas que vai ter este segmento de forma mais objetiva e mais forte, consistente no aparato administrativo de Teresina, eu não tenho dúvidas. Lídia Brito, PSTU também teve agenda hoje. Gervásio Santos, candidato do PSTU, teve compromisso?
Olha, Joelson, o candidato do PSTU tem levado a sério essa reta final da campanha, tanto que ele está fazendo campanha de madrugada. Às 5 horas da manhã, o candidato já estava em frente a uma fábrica aqui de Teresina, uma fábrica de confecção, para conversar com os operários e mostrar a proposta de governo do PSTU. Gervásio afirma que nessa reta final de campanha ele está mesclando entre o contato direto com o eleitor e as lives, a agenda virtual do partido. Vamos acompanhar. Estamos praticamente com 18 dias, né, para finalizar a campanha, então nós estamos intensificando a campanha e estamos acordando bem cedo mesmo, né? Ontem nós tivemos no mercado do São Joaquim, conversando ali com os permissionistas, com os feirantes, com os clientes daquele mercado. E hoje nós tivemos com os operários, mais uma vez com os operários da indústria de confecção, bem cedo mesmo, 5h30 da manhã, já estava conversando com eles. E é assim, temos 18 dias e nós vamos intensificar cada vez mais a campanha. A gente está indo para uma campanha presencial, mas ao mesmo tempo também nós estamos dentro da rede, né? Nós estamos fazendo contato com os internautas. O candidato afirma que é importante esse contato com o eleitor, já que ele não é um candidato muito conhecido, por isso ele tem feito esse trabalho de ter esse contato direto com o eleitor, mas, segundo o candidato, seguindo as determinações sanitárias, respeitando a questão da pandemia do coronavírus e apostando nas lives, que são um momento de mobilizar a militância do PSTU aqui em Teresina, o partido que tem uma militância jovem e que tem voz nas redes sociais. E o candidato quer aproveitar isso também para atrair a atenção da juventude, né, e das pessoas que acompanham essas ferramentas para a proposta de governo do PSTU, Joelson. Que ele fale a respeito dessa questão de ser conhecido, né, Elivaldo? Porque ele já foi candidato algumas vezes a cargos majoritários. Correto, já foi candidato, se não me engano, a governador, a senador, a prefeito também. Sim. Então ele tem já um histórico. E além disso, Gelson, o Gervásio, ele tem uma forte atuação sindical. Sim. Do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina e do movimento de uma maneira geral. Então ele é nos movimentos comunitários, populares, sociais, um personagem muito ativo. Já na década de 80 e 90 ele já tinha essa atuação sindical. Bom, vamos trazer agora, a partir de agora, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Nós fizemos pergunta a alguns dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Teresina a respeito de temas específicos, tá? Nós vamos fazer até o final das eleições, até o final da campanha eleitoral, perguntas que nós definiremos para os candidatos. E nós vamos começar hoje com essa pergunta que vai aparecer na tela para você. Aí está. Que compromissos você assume com o eleitor para a geração de emprego e renda em um cenário econômico profundamente afetado pela pandemia do novo coronavírus? Nós apresentamos essa pergunta para os candidatos para que eles pudessem explicar para nós que compromissos eles assumem em relação a este assunto. Vamos começar com o candidato Kleber Montezuma, do PSDB. Como economista, professor do curso de administração na Universidade Estadual do Piauí, como gestor que fui durante 20 anos, eu rapidamente aprendi que na cadeia produtiva quem gera mais oportunidades de emprego e renda rapidamente é a construção civil. Nós vamos colocar a cidade como um canteiro de obras, R$1 bilhão em obras públicas que vão gerar milhares de oportunidades de emprego e renda para os teresinenses. Isso vai fazer a riqueza circular na cidade de Teresina. Isso vai beneficiar uma cadeia produtiva muito grande. Então, isso é o grande passo que nós vamos fazer do ponto de vista macro. Do ponto de vista interno da Prefeitura, nós vamos destravar aquilo que dificulta a vida do empreendedor e do setor produtivo. Então, isso para poder nós termos mais empreendimentos rápidos, seguros, que gerem também mais emprego e oportunidade de renda. Portanto, teremos uma ação interna para desburocratizar, destravar aquilo que impede que o empreendedor, que o setor produtivo possa ativar na economia e vamos, com esse conjunto de obras, fazer com que a cidade ofereça para todos oportunidade de emprego e renda. Elivaldo Barbosa, ele chama inclusive a questão do fato de ser economista para valorizar aí a percepção dele em relação a esse tema, né, Elivaldo? Correto, e para fortalecer o argumento segundo o qual ele considera fundamental para
ativar a economia em Teresina. É exatamente esse aspecto burocrático, tirar as amarras burocráticas da prefeitura para favorecer os empreendimentos. Há muitas queixas lá nos debates do Sinduscon. A gente percebia lá que empreendimentos que demoram 2 anos para conseguir um alvará para iniciar uma obra. Então, Kleber Montezuma assumiu esse compromisso. Da mesma forma como o investimento de cerca de 1 bilhão, ou seja, uma meta ousada, para exatamente fazer com que a economia volte a andar de forma acelerada em Teresina. Lídia Brito, esse vai ser um dos desafios principais do próximo prefeito de Teresina? Com certeza, Joelson. A pandemia, né, só veio agravar essa questão da crise econômica. Então, tem sido, junto com segurança e saúde, aí o principal tema discutido pelos candidatos e que os candidatos estão sendo cobrados pela população para apresentar propostas nesse sentido de geração de emprego na capital a partir de janeiro de 2021, Joelson. E vamos ouvir o que disse Dr. Pessoa, candidato pelo MDB. Nós vamos ter um banco, chamado Banco Fomento, que a taxa vai ser da Selic. Que taxa da Selic? 2% ao ano. Não irá faltar dinheiro para o micro e o pequeno empreendedor. Isso é questão de honra. O grande empresário precisa de infraestrutura, que não tem. Nós vamos criar um polo industrial no Sudeste. Por isso que nós estamos pensando para o micro, o pequeno e o grande, dando a infraestrutura para trabalhar. São saneamento básico, acessibilidade, acessível a esses polos industriais, incentivo legal no nosso governo. A partir do dia 1º de janeiro vai ser diferente. Um olhar para todos os níveis, para o empresarial, para o pequeno e para o micro, porque nós temos projetos, mas temos também amor às pessoas mais vulneráveis. Livaldo, portanto, ele falando a respeito de projetos no norte, no sul, em relação a parques industriais, né? Que seria correto, distritos industriais, polos empresariais, como hoje em Teresina existe na Zona Norte, ali já até no início já da Zona Rural de Teresina, Norte, existe aqui na Zona Sul, o polo ali próximo ao Saci, mas o polo empresarial sul, já na saída Teresina, Demerval Lobão, o doutor Pessoa, ele acrescenta essa industrialização de Teresina, anunciando ou prometendo um polo na zona sudeste, exatamente obedecendo essa lógica do crescimento industrial em Teresina. E sobre o banco, atualmente a Prefeitura de Teresina tem um banco popular, que é uma instituição de crédito que funciona acoplada na estrutura da SENDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Doutor Pessoa considera essa iniciativa tímida para garantir acesso ao crédito aos pequenos empreendedores e promete ampliar não só em volume de recursos, como também na forma desburocratizada do crédito chegar a quem realmente precisa. E o candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que disse a respeito dos compromissos para a geração de emprego e renda em 2021. Os números do IBGE acabaram de ser publicados. O Brasil bateu recorde de desemprego. São mais de 14 milhões de desempregados. Teresina é das capitais que tem um dos maiores índices de desempregados. Passa da casa dos 16%. Nessa questão da pandemia, a tendência é aumentar ainda. Como prefeito, eu quero fazer 3 coisas a partir de janeiro. A primeira delas, pegar todas as obras que estão licitadas e que têm recurso já garantido e tocar. A partir do momento que eu starto várias obras pela cidade, é geração de emprego e renda. E também dinheiro que entra no mercado e circula na economia. Segunda coisa, no orçamento, colocar mais recurso, um recurso robusto para o pequeno, para o microcrédito. Aquelas pessoas que precisam de 2, 3, 4, 5 mil reais para começar um pequeno negócio. Essas pessoas, elas geram muita renda e emprego. Então nós vamos criar o Busca Ativa Empreendedor, onde a prefeitura vai dar o crédito desburocratizado através do Banco Popular e vai acompanhar aquela pessoa que está começando, para que ela possa ter sucesso no negócio. Tá aí, nós estamos perguntando aos candidatos da prefeito de Teresina
que compromissos você assume com o eleitor para a geração de emprego e renda em um cenário econômico profundamente afetado pela pandemia do novo coronavírus? E nós estamos perguntando a alguns dos candidatos que entraram na disputa sobre essa necessidade de olhar para esse vetor que é a geração de emprego e renda. Simone Pereira, do PSD, também conversou conosco a respeito do assunto. Primeiro, a gente vai trabalhar com a zona rural, fazer a zona rural ser produtiva, né? Segundo, a gente vai fazer parceria com as universidades, com as faculdades que têm um curso de contabilidade e administração, vamos abrir campos de estágio, vamos dar uma assessoria técnica ao pequeno, aquele quitandeiro, aquela moça que tem um salão na periferia da cidade, para que ele possa se reerguer, mas se reerguer entendendo o que é uma receita, o que é uma despesa, como funciona o mercado, né, porque ele vai sair muito mais forte. E abrir linhas de crédito para o pequeno, para que ele possa conseguir reiniciar o seu negócio. Além disso, muito importante se rever a questão da integração, que comprometeu em muito o comércio de Teresina, principalmente nas avenidas do Dirceu, na Miguel Rosa, né, na Rui Barbosa, e a gente precisa rever isso, né, mudar esse sistema de integração, fazer com que essas vias elas possam, de fato, serem possíveis de transitar novamente para fortalecer esse comércio. Transporte público, um dos temas também mais comentados pelos candidatos que entram na disputa, né, Lídia Brito? Joelson, que de alguma forma, né, afeta a economia, né? Alguns setores da economia afirmam que foram bastante prejudicados, como a forma como foi feita a questão do sistema Integra, das paradas de ônibus, e esses setores, né, pedem aí uma solução para esse problema, que os candidatos apresentem uma solução para esse problema, e também o trabalhador, né, que precisa do transporte público para conseguir chegar até o seu local de trabalho pontualmente, que reclamam da demora nas paradas de ônibus, na espera do transporte coletivo. Então, esse também tem sido um tema muito debatido e que, de alguma forma, se liga a essa questão da economia, Joelson. Também perguntamos sobre o tema para a candidata Jessi Fonseca, do PSC, que respondeu o seguinte. Como a próxima prefeita de Teresina, tenho um compromisso de gerar até 100 mil novas oportunidades de trabalho. Essas oportunidades serão geradas desde o menor aprendiz, pois a criança e o adolescente já terão capacitação para o mercado de trabalho, para desenvolver atividades empreendedoras a partir do 5º ano. Vamos incentivar e apoiar o micro e o pequeno empreendedor, vamos gerar emprego e renda na área da construção civil e também movimentar a economia através da venda de materiais de construção, incentivando também hortas familiares e comunitárias na zona urbana e na zona rural de Teresina. Vamos trabalhar para que Teresina seja a capital das oportunidades e da geração do emprego e renda. Candidata Jessi Fonseca, que é do setor empresarial, Elivaldo Barbosa. Exatamente, por isso fala com muita desenvoltura sobre o que deve fazer, se eleita for, para revitalizar a economia da capital. E a gente percebe, Joelson, que todos os candidatos, Joelson e Lídia, eles estão falando exatamente do incentivo ao pequeno, ao micro e pequeno, e falam exatamente do acesso ao crédito. Por isso é que o Banco Popular está em evidência. Eu falei até aqui que ele era ligado à SENDEC, já foi ligado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, mas hoje, com a criação da Secretaria da Economia Solidária, é que o banco passou, de fato, a essa integração maior na estrutura administrativa para a economia solidária. Portanto, eu acho que ele vai merecer um reestudo, uma reformulação para tornar-se uma estrutura mais ágil na concessão de crédito, principalmente para beneficiar os micro e pequenos empreendedores. O candidato do PSTU, Gervásio Santos, também falou a respeito dessas propostas em relação à geração de emprego e renda. O candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados conversou com Lídia Brito e trouxe a seguinte proposta. Teresina, infelizmente, ela está realmente com muito mais gente desocupada do que ocupada. Isso, inclusive, não é dado só do IBGE, a gente vê no dia a dia. Nós que estamos lado a lado, né?
ouvindo os trabalhadores, indo até a periferia, nós estamos presenciando isso. Então, nesse sentido, nós precisamos urgentemente, de um lado, né, aplicar um plano de obras públicas para Teresina, que é urgente. Há uma demanda em relação a esgoto, há uma demanda em relação à questão de hospitais, de escolas públicas, creches, né, para as crianças 100% integral. Então, é preciso a gente fazer essas obras. Fazendo essas obras, nós vamos amenizar esse número de desemprego, certo? Dando condições para que os trabalhadores possam estar empregados. O candidato oficial diz que só vai colocar 1 bilhão. Nós vamos colocar 3,5 bilhões, que é o orçamento de Teresina, sim, para que os trabalhadores possam administrar e dizer em que obras eles vão alocar esse orçamento. Tá, Lídia Brito fazendo uma discussão, inclusive, a respeito da política hoje, né, implementada, Lídia Brito, em relação à geração de emprego e renda, né? E o candidato do PSTU promete aí um orçamento de 3 bilhões, né, se ele for eleito aí nos próximos 4 anos, para essa questão da geração de emprego e renda, né, fazendo uma crítica à atual gestão e o orçamento que é colocado pela Prefeitura, que foi colocado pela Prefeitura nesses últimos mandatos do prefeito Firmino Filho, para esse setor de geração de emprego para movimentar a economia. O candidato, então, fala aí da necessidade de obras, como todos os candidatos falaram, né? As obras, a construção civil é apresentado como um setor-chave para a geração de emprego e a recuperação da economia, Joelson. Tá certo, Lídia Brito, olha, nós vamos fazer amanhã mais um tema importante ser discutido pelos candidatos para apresentar para você, eleitor, aqui no Jornal do Piauí, tá bom? Quero agradecer a Lídia. Obrigado, Lídia. Obrigado pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, muito obrigado pela participação. Elivaldo, segue conosco, Elivaldo, tá bom? Daqui a pouquinho volta a falar com você, Elivaldo Barbosa, aqui no nosso Jornal do Piauí.